Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tá usando as tabelas na produção de uma atividade, né? Quando a gente pensa em tabela, geralmente a gente pensa sempre em atividades de matemática, mas eu vou estar mostrando para vocês que a gente consegue também fazer o uso desse recurso do editor de texto também para atividades de língua portuguesa e qualquer outra atividade que você tiver em mente, basta você saber utilizar o recurso. Vamos lá então? Bom, já tô com meu Word aberto aqui e já fiz a colagem de uma atividade de língua portuguesa. Então, já tem uma atividade aqui colada, só que essa atividade ela tá com uma configuração muito ruim. É uma atividade de correspondência entre perguntas e respostas, tá? De leitura, na verdade. Bom, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou inserir uma tabela. Então, eu venho aqui no inserir, tabela. E essa tabela, eu vou ter 3 colunas. Eu vou ter a coluna da resposta, uma coluna para depois eu fazer um espaço, que vocês vão perceber como que é, e a coluna da pergunta. Como eu tenho 4 perguntas, eu vou fazer 4 linhas. Só que, na verdade, não são somente 4 linhas, porque eu também vou ter que colocar a linha da divisão. Então, eu vou colocar mais 3 linhas. E aí, conforme eu for fazendo, vocês vão perceber por que eu tô colocando esse monte de linha a mais e essas colunas a mais também, tá bom? Pronto, inseri. O que eu vou fazer aqui no meio? Essa coluna do meio, eu vou deixar ela bem fininha. Tá? Para deixar a coluna fininha, você vai só puxando a tua linha até ela ficar assim, tá? Bom, então eu vou copiar a pergunta, a resposta, e vou colar lá no primeiro. Justificar. Eu vou copiar a segunda. E vou pular uma linha. Sempre eu vou deixando uma linha pulada. Então, basicamente é isso aqui. Agora eu vou configurar. Essa parte de configuração aqui, eu ainda não ensinei. Vou só configurar para que ela fique dentro da mesma folha, tá? Configurei para que ficasse dentro da mesma folha. E agora, tá vendo que aqui ficou muito para cima? Geralmente, quando eu trabalho com tabela, eu gosto que ele fique centralizado, para não ficar esse espação aqui embaixo. Então, eu venho aqui, eu já estou na ferramenta da tabela, ó. Se você não estiver dentro da ferramenta da tabela, você clica em algum lugar dentro da sua tabela ou seleciona ela como eu fiz, que vai aparecer, ferramenta da tabela. Aí você vem aqui no layout e vem aqui no centralizar, aí centraliza tudo bonitinho, tá? Bom, a primeira parte está pronta. Agora eu vou ensinar, porque aí ficou horroroso com essas linhas aqui no meio, né? Então, agora eu vou ensinar para vocês como que deixa mais bonitinho. A tabela, você pode colocar uma cor de fundo dentro dela. Lembra que a gente estava aqui no layout? Vem aqui no design, ó. Sombreamento. Eu já falei sobre sombreamento em outro momento, mas agora a gente vai falar sobre sombreamento da tabela, tá? Então, eu vou colocar todas as respostas com esse sombreamento aqui. Lógico que isso aqui só vai adiantar para quem tem impressora colorida, né? Que for imprimir colorido para os alunos. Quem não tiver impressora colorida... Vocês viram o que aconteceu aqui? Ó, eu selecionei só o texto e cliquei no sombreamento. Tá vendo que fica diferente, ó? Eu não quero assim, eu quero a célula inteira sombreada, tá? Lógico que se você tiver uma impressora preto e branco na sua escola, você pode colocar com escalas de cinza diferenciadas, ó. Tá? Vamos deixar com escala de cinza as perguntas.
E aí, tudo que você for selecionando e for clicando ali no sombreamento, ela vai ficar com o sombreamento da cor que você queria, tá? Tá, e agora a terceira parte você clica em algum lugar dentro da sua tabela e dentro do design ainda, tá vendo aqui? Aqui é onde você usa para desenhar a tabela. Depois na outra atividade eu vou estar mostrando melhor, mas olha o que eu vou fazer agora. A cor da caneta tá em preta. Eu vou vir aqui na cor da caneta e vou selecionar branca. E aí eu vou pegar a caneta, clicando nela. Tá vendo, ó? Eu cliquei eu peguei a caneta. Agora, o meu mouse é uma caneta. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E vou tirando toda essa parte aqui. Para minha atividade ficar apenas os quadros. Olha que bacana que vai ficando, ó. Vai aparecer apenas os quadros. E pronto. Pronto? Ficou bem bonitinho. Ah, faltou aqui. Ficou bem bonitinho. Vou diminuir para vocês verem. Ó, e a atividade fica assim. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês ainda nessa tabela de língua portuguesa. Da mesma maneira como você apagou aqui as linhas da tua tabela, você também consegue mudar o desenho da tabela, tá? Então, eu vou vir aqui cor da caneta, eu vou pegar preto de novo, mas aí você pode deixar o contorno da tua tabela da cor que você quiser, tá? Mas eu vou deixar preto. E aqui, olha, você tem vários tipos de bordas para você poder estar usando dentro da tua tabela, tá? Então, por exemplo, esse aqui, aí eu pego a canetinha novamente, e aí, olha, eu contorno todo o quadro. Por exemplo, se eu quiser deixar o quadro da pergunta assim e o da resposta normal, é só eu ir clicando, olha. E aí a minha tabela vai ficando com uma carinha mais bonitinha, né? Não fica uma tabela tão simples, ó. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês... Opa! Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade de matemática, tá? Como faz para configurar. Já com a atividade aqui, então o que que eu vou fazer? Vou acrescentar uma tabela aqui para poder organizar essa atividade de matemática aqui. Então, eu venho aqui no inserir, tabela, e vou estar acrescentando essa tabelinha aqui. São 2 probleminhas e mais uma linha de divisão, como eu mostrei lá na de língua portuguesa. Vou organizar a linha de divisão aqui no meio, bem fininha. Vou copiar o primeiro problema no primeiro quadro e vou copiar a segunda parte do problema no segundo quadro. Vou acrescentar a linha aqui. Nossa, Patrícia, para que tanta linha? Então, agora vou mostrar para vocês como que a gente vai organizar. São 2 probleminhas e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai organizar esses probleminhas para poder colocar o quadro valor de lugar, sabe? Para a criança poder fazer a conta. Então, eu venho aqui no design, na ferramenta da tabela, igual eu mostrei. Para aparecer a ferramenta da tabela, clique em algum lugar dentro da tabela, que aí a ferramenta da tabela aparece. Design. Cor da caneta minha já tá preta. Vou pegar a linha que eu quero e vou pegar a caneta. E vou vir aqui com a... Opa, não pegou. Vou vir aqui com a caneta e vou dividir, então, o espaço que eu quero. Primeiro, eu vou dividir o espaço do desenho e do cálculo. E depois, dentro do espaço do cálculo, eu vou... Aqui nesse caso, como é uma atividade para segundo ano, só vai ter desenho em unidade, tá? Então, aqui, onde eu vou colocar o cálculo, e do lado de cá o desenho, mas aí tanto faz, vocês podem estar alternando.
Aí, gente, aqui no desenho não é para ter linha, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mesclar todas essas linhas aqui. Então, eu venho aqui no layout, mesclar células. Aqui também, ó. Layout, mesclar células, tá? Aí, eu vou fazer o truquezinho da caneta branca. Pego a caneta branca. Eu acho que ficou ainda muito... Eu vou acrescentar uma linha aqui. Inserir. Linhas abaixo. E vou pegar a caneta novamente, só para não ficar grudado aqui com a... Deixar assim. Aí aqui a criança põe o primeiro número, o segundo número. Aí aqui eu vou deixar mais grossinha. Aí, tá vendo aqui, olha, na linha? Eu tô aqui na linha, né? Ela tá em meio PT. Então eu venho aqui, ó, e pego uma mais grossinha para poder passar o traço aqui da conta, né? E aí eu posso também pegar outros tipos aqui de caneta para poder organizar melhor aqui a minha tabelinha. Vocês viram como a gente consegue economizar bastante espaço fazendo a atividade assim dentro da tabela? A gente economiza bastante espaço e dá super certo. Sempre tem que ficar trocando a cor da caneta, tá, gente? Pra gente poder fazer um... Aqui, ó. Aqui eu vou pôr a resposta. Vou mesclar essa célula. Layout mesclar. Layout mesclar. E aí a gente vai colocar a resposta. A resposta, gente, geralmente tem que ser sem a linha, tá? Senão acontece isso que vocês acabaram de ver. Ela vai desconfigurar todo, então a gente coloca só assim. Aí a criança pode colocar a resposta aqui. Então fica assim. Vou diminuir o tamanho para vocês verem como ficou, olha. E aí, se eu quiser colocar mais de uma atividade aqui, eu consigo colocar duas, né? Só dar uma diminuída aqui na imagem. Eu consigo copiar e colar, ó. Consigo fazer duas atividades numa só. É isso, gente. Até o próximo vídeo com mais dicas para quem não sabe por onde começar. Tchau, tchau.